Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando sempre os assuntos de interesse da nossa população. E hoje aqui na TV Impacto nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio o excelentíssimo prefeito de Santarém, Dr. Nélio Aguiar, que vai falar sobre diversos assuntos, inclusive sobre o resultado das eleições desse último domingo. Prefeito, seja muito bem-vindo à TV Impacto, mais uma vez. Muito obrigado, Alan Patrick, muito obrigado a você que assiste a TV Impacto. Muito bem. Prefeito, nós tivemos um final de semana, hoje é segunda-feira, né, o dia após as eleições, tivemos um final de semana bem tumultuado e bem agitado com relação às eleições do segundo turno, tanto para onde elegemos o nosso presidente, 2019, né, e também o nosso governador. E é lógico, finalizado esse processo eleitoral, eu gostaria de saber qual a sua avaliação com relação ao resultado. E também, lógico, sem deixar de mencionar também a administração local, municipal, né, com relação a esse resultado. A gente avalia, né, com o resultado das urnas. Primeiro, é importante colocar, Alan Patrick, que o maior vitorioso do processo eleitoral, a maior vitória é da democracia brasileira. A nossa democracia que nós temos que defender a nossa Constituição, defender a liberdade, defender a democracia e que as pessoas possam respeitar o resultado, né? Que é o que a gente está vendo no país, graças a Deus, sem nenhuma baderna, sem nenhum problema, nem durante a votação e nem após a votação. Isso que é bonito na democracia, a divergência de ideias existe, é natural, o embate político existe, é natural, o palanque, geralmente os ânimos estão mais exaltados, cada um defendendo a sua bandeira, cada um defendendo a sua proposta, e o juiz de tudo isso é a própria população. E a população, ela deu um recado através das urnas. Ela votou com um sentimento a nível nacional, um sentimento pela mudança, um sentimento ante o próprio Partido dos Trabalhadores, que passou os últimos anos no poder, né, e houve um desgaste, porque acabou traindo a própria bandeira, aquela bandeira da ética, aquela bandeira contra a corrupção, aquela bandeira de lutas com o governo sério. E isso não aconteceu, né? Acabou fazendo ao contrário na prática do que pregou ao longo dos anos do Partido dos Trabalhadores. É claro que isso levou a uma frustração em muitas pessoas até que confiaram no projeto do PT e acabaram indo para um lado de uma rejeição a isso. E quem conseguiu captar toda essa rejeição anti-PT, sabiamente, né, foi o Bolsonaro. E com isso acabou sendo eleito presidente, o mais novo presidente do Brasil. E a nível estadual, né, o sentimento da população de Santarém, da nossa região, e o sentimento da população do estado do Pará. O Helder ganhou a eleição, não só em Santarém, ganhou a eleição em Belém, ganhou a eleição em Ananindeua, justamente com o mesmo sentimento, o sentimento de mudança, né, o sentimento que já cansou de 20 anos de governo do PSDB e não conseguiu, né, resolver problemas gravíssimos no nosso estado, e um deles, o principal deles, é a questão da segurança pública, onde o estado está aí nos índices altíssimos, né, campeão de violência, de homicídios, né, e a população já não aceita mais isso. O próprio declínio da educação, né, o IDEB, para você ter uma ideia, o IDEB do município de Santarém, que é a avaliação da qualidade do ensino, é maior do que o IDEB do estado, né? Então caiu a qualidade da educação no nosso estado, problemas estruturais, falta às vezes de professores, vários problemas, e que a população, é claro, cobra muito isso, né? E votou justamente no Helder Barbalho, na expectativa, na esperança e com o sentimento de mudança dentro do estado do Pará. Muito bem. Prefeito, inclusive em outras situações que o senhor esteve aqui na TV Impacto, até conversamos sobre isso, eu acredito que a gente pode até revigorar um pouquinho mais esse assunto. Com relação, houve muitas críticas com relação à sua decisão em apoiar um candidato que na verdade não é do seu partido, que no caso era o DEM, né? Em detrimento, o senhor apoiou o nosso agora governador eleito, Helder Barbalho. Na época, o que motivou o senhor a tomar essa decisão? Olha, nós, inclusive aqui na própria TV Impacto, né, eu já dei uma entrevista sobre esse tema, que inclusive chegou a Belém, né, tomaram conhecimento, eu teve uma reação.
mas eu fui franco, eu fui positivo. Teve muita gente que enganou o Márcio, teve muita gente que teve com o Márcio, fazendo de conta que estava com o Márcio, enganou o Márcio. Eu fui franco com ele, fui sincero com ele, porque a gente tinha um compromisso com o Márcio, ele dizia que ele era candidato a senador, era isso o compromisso. E se ele tivesse vindo a senador, a gente estaria apoiando ele para senador, mas ele mudou, ele foi influenciado pelo Jatene, sem conversar com o partido, tomou a decisão de vir candidato a governo do estado. Isso dividiu o Democratas, né? O Democratas lá do Nordeste do Pará ficou com o Márcio e o Democratas aqui do Oeste do Pará, nós ficamos com o Helder. E causou essa grande divisão no partido, né? Não teve como apoiar, né, o Márcio, e nós assumimos a nossa palavra, o nosso compromisso com o governador Helder. E um dos motivos também para isso, nós estamos com 1 ano e 10 meses de prefeito de Santarém, e quem nos ajudou, quem nos deu as mãos enquanto ministro da Integração Nacional foi o ministro Helder. O ministro Helder esteve em Santarém em janeiro, quando eu mostrei o risco de desmoronamento da orla. 1º de março, ele já voltou aqui 2 meses depois, ele já voltou para assinar o convênio, para liberar o recurso, para autorizar a licitação, e a obra está aí em andamento. Conseguimos mais de 10 milhões de reais também para obras no Ministério da Integração Nacional, para obras de pavimentação, que agora que a gente vai começar a executar, devido a todo o problema de burocracia, a própria eleição também atrapalhou, retardou, atrasou alguns convênios, né? E com isso a gente vai fazer o anel viário da Nova República, a gente vai fazer o anel viário da Área Verde, que na última sexta-feira nós assinamos a ordem de serviço. Então o Helder foi parceiro, ele foi leal, ele foi fiel, ele não só comigo, mas com Santarém. Então a gente vem, eu até coloquei no áudio que a gente divulgou aí, né, a verdade. A gente procurou muita parceria com o governo do estado, a gente levou o problema da saúde, esperando resposta, e não veio ajuda. A gente levou as nossas dificuldades na área de infraestrutura urbana, que precisa de recursos. Não dá para a gente resolver isso só com conversa, só com visita, só com tapinha nas costas. A gente, para resolver esse problema de infraestrutura em Santarém, de drenagem, de pavimentação, que é um problema que nós herdamos, é um problema histórico, vários governos passaram pela Prefeitura de Santarém e não conseguiram resolver. E nós estamos correndo atrás de recursos para resolver. Conseguimos alguns recursos para o governo federal, temos ruas pavimentadas no Jardim Santarém, nas proximidades do Rodoviário Porto Velho, tem a Nova Miraquitã, ali no Santíssimo, Prainha, tem a Marabá, tem a Marajoara, né, tem a Pedro Gentil, tem várias ruas sendo pavimentadas, mas a demanda ela é muito grande. E a gente precisa do apoio do governo do estado. Nós chegamos a assinar um convênio, um termo de compromisso, um convênio para 17 quilômetros de asfalto para este verão em Santarém, e a gente não conseguiu nada, né? Esse asfalto não veio, quer dizer, já são 2 anos de governo e a gente não receber um palmo de asfalto de ajuda do governo do estado. Então é muito difícil, né, a gente administrar um município do tamanho de Santarém sem a parceria do governo do estado. E o Helder conquistou a nossa confiança nesse sentido, de ser realmente parceiro, né, de ter um olhar mais amplo, de não ficar olhando somente para Belém, para a região metropolitana, de olhar também para o povo do interior do estado, de olhar para Santarém. Santarém é a capital aqui do Baixo Amazonas, né? Nós temos mais de 300 mil habitantes, temos uma pujante arrecadação de ICMS, de próprio IPVA, e esses recursos precisam retornar para Santarém na forma de investimentos. Então esse também foi um dos principais motivos para a gente não estar alinhado com o candidato do partido, e sim alinhado com o Helder, pelo compromisso que ele tem conosco e com o povo de Santarém. E entre ficar do lado do partido e ficar do lado do povo de Santarém, nós fizemos a opção pelo que é melhor para o povo de Santarém. E o Helder governador, com certeza, é o melhor para a gente. A população entendeu isso e deu a resposta nas urnas, dando uma votação acima de 100 mil votos, uma votação histórica, acima de 100 mil votos para o Helder governador. Assim como o senhor fez alguns esclarecimentos, e dentre eles, na verdade, respondeu uma pergunta durante todo esse governo do Simão Jatene, toda a gestão do Simão Jatene. O senhor acredita que durante essa gestão dele, Santarém foi prejudicada? O senhor já citou algumas bem sérias aí, né?
Mas, se sim, quais seriam as outras situações sérias que Santarém teve que sofrer por conta da gestão de Simão Jatene? Eu fiz uma cobrança, né, em relação ao próprio coordenador do Centro Regional de Governo, né, o empresário Olavo das Neves, e a própria cúpula do PSDB de Santarém não gostaram muito da cobrança, mas eu fiz a cobrança. Por que eu fiz a cobrança? Porque o Olavo, por exemplo, o Olavo ele foi secretário do governo, estava junto com o Jatene, o tempo todo junto com a Jatene. O ex-prefeito Alexandre Von também foi secretário de governo do Jatene, né? Então a gente ficou esperando. Prometeram o distrito industrial, não saiu. Prometeram o centro de convenções, está lá o Matagal, a prefeitura fez sua parte, doou o terreno, a área está lá, foi doada para o governo do estado e não saiu o centro de convenções. Prometeram concluir o estádio, também está lá o Colosso do Tapajós, sem concluir. Prometeram um ginásio poliesportivo para atender a juventude santarena, também não concluíram o ginásio. Prometeram resolver o problema da falta d'água em Santarém, através da COSAMPA, e até hoje não foi resolvido. Até hoje nós temos vários bairros em Santarém e várias famílias, várias casas sofrendo com a falta d'água. Prometeram 17 quilômetros de asfalto para Santarém, para a gente colocar principalmente no Santarenzinho e na Nova República. Fizemos todo o projeto, fizemos a cerimônia, eu tenho foto, fazendo a assinatura do convênio, junto com a secretária, filha do governador, Isabela Jatene, com o próprio Márcio, presidente da Assembleia, e também ficou só no papel, não aconteceu nada. Eu cobrei, mas como é que pode? Cadê a força das lideranças de Santarém que estavam fazendo, que fazem parte do governo? Por que não brigam pelos interesses do povo de Santarém? Então a conclusão que eu tirei dessa história toda, né, que resolveram travar as coisas, que resolveram fechar as torneiras para Santarém com um único objetivo: desgastar o prefeito, deixar o prefeito em situação difícil na saúde, nas unidades de saúde, no hospital municipal, deixar o prefeito na situação difícil no problema da infraestrutura. Fizeram com esse intuito de nos desgastar, e é isso que eu rechacei no nosso pronunciamento, porque isso eu considero uma politicagem. Acho que a gente tem que acabar com isso, né? O principal, quem paga os impostos, né, quem contribui com o Estado é a população. O dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do Olavo, o dinheiro não é do governador, o dinheiro não é meu, o dinheiro é da população. Ele tem que retornar em benefício para a população. No momento em que é uma marcação pessoal, no momento eu falo isso, porque é um absurdo como é que é Trairão, que é um município pequeno, Caracol, que é distrito do Trairão, não é nem a sede do município, é distrito do Trairão, recebeu 3 quilômetros de asfalto. Mujuí, aqui do lado também, um município pequeno, a região metropolitana de Santarém, recebeu asfalto, a gente não recebeu nada. Então isso mostra que o problema não foi financeiro, o problema não foi orçamentário, o problema foi político, politicagem. Vamos marcar o Nélio, não vamos liberar nada para Santarém. E isso eu fico indignado e reagir, porque não atinge só a mim. É claro que eu sofro com isso também, mas atinge principalmente o morador, que está precisando do asfalto, que está sofrendo com a poeira, que quer ver a sua rua melhorada, que quer abrir às vezes um próprio negócio, que está esperando por isso. E não veio por quê? Simplesmente por uma decisão política. Só porque eu não estou rezando a cartilha do governador, aí nós vamos castigar a população de Santarém. Eu não concordo com esse modelo, dessa forma de fazer política. Por isso a minha indignação. Eu acho que a política tem que ser levada de forma séria e responsável, comprometida com o cidadão. Prefeito, o senhor falou algumas situações, mencionando inclusive Olavo das Neves, ele que é representante de Santarém no governo, de Jatene, e nesse final de semana houve inclusive algumas críticas vindas do senhor com relação ao Olavo das Neves. Ele, na posição que ele está lá, na sua opinião, você acha que ele está agindo em interesse próprio e está representando de fato nossa região? Eu questionei isso e continuo questionando. Por que que aconteceu com o Olavo? O Olavo foi um defensor árduo do estado do Tapajós, né? Participou inclusive da comissão de arrecadação de recursos, né, durante o plebiscito do estado do Tapajós, e todo mundo sabe que o Jatene prometeu não entrar na campanha e entrou dizendo não para a gente, dizendo não
ao Tapajós dizendo não ao Carajás. Ou seja, o Jatene nos traiu. Ele prometeu uma coisa e fez outra. Então, ele não era para entrar na campanha, na posição dele de estadista como governador, ele não era para tomar partido e deixar a população escolher. Era esse o compromisso dele. E ele entrou e isso acabou sendo contrário a gente, né? Acabou pesando muito o apoio dele na balança e explodiu de votos lá para a região metropolitana e nós não conseguimos o tão sonhado estado do Tapajós. E de repente o Olavo ele surge como secretário do governo Jatene. Para mim e para outras pessoas que eu tenho conversado, isso aqui foi um cala-boca. Não, vamos acalmar o Olavo ali, ele vai parar de falar em estado do Tapajós, vamos dar um carguinho para ele aqui, ele assume este cargo e aí ele não fala mais em estado do Tapajós. Outro questionamento que eu falo que o Olavo se calou foi em relação aos próprios números que ele levantou, e muito bem, porque eu era deputado na época, ele apresentou num centro recreativo, numa sessão itinerante da Assembleia Legislativa, mostrando claramente os números, a arrecadação da nossa região e mostrando que o que voltava para a nossa região era pouco, que tinha que voltar pelo menos o que era arrecadado aqui, que no meu entendimento é para voltar mais, porque a desigualdade precisa ser combatida no Estado. E só será combatida no Estado se você investir mais em regiões que estão menos desenvolvidas. Se investir mais no Marajó, se investir mais no oeste do Pará, para a gente melhorar o IDH e outros índices de qualidade de vida nessas regiões. E aí o que aconteceu? Depois que ele assumiu o secretariado, também se calou. Então por isso que eu coloquei que ele acabou olhando pelos seus interesses pessoais e acabou arriando, baixando as bandeiras que ele empunhou, que levantou, que eram bandeiras da classe empresarial, bandeiras do povo de Santarém. Os interesses do povo de Santarém acabaram ficando de lado, lamentavelmente, porque eu acho que a gente tem que ser firme. Nós, lideranças aqui da nossa região, a gente não pode estar mendigando, a gente não pode estar atrás de migalhas. Nós temos que ter coragem, ter audácia e sentar na mesa mesmo do banquete e dizer, opa, temos que levar para Santarém. Santarém precisa disso, daquilo. Nós não podemos calar, eu não vou calar, eu vou cobrar do Helder como aliado, como parceiro, tudinho. Eu já estou elaborando toda uma pauta de reivindicação. Não vou pedir um picolé para mim, não vou pedir um centavo para mim, mas eu vou pedir as conclusões das obras inacabadas, vou pedir cofinanciamento para o hospital, vou pedir recursos para assistência social, vou pedir recursos em projetos para infraestrutura, eu vou cobrar dele, porque tem todo um programa de governo, se comprometeu para concluir o Hospital Materno Infantil, se comprometeu para a Moaçara, para a extensão da Moaçara. Então tem esses projetos que estão no plano de governo e que nós vamos estar lá, claro, né, cobrando isso em nome de quem? Da população de Santarém, que acreditou nele, que apostou, que deu mais de 102 mil votos. Eu acho que é esse o nosso papel. Não é porque a gente tem alguma aliança que a gente tem que se calar, que a gente tem que deixar de cobrar. A gente tem que estar na política e ocupando um cargo, seja de prefeito ou seja de secretário, mas sem trair os interesses do povo de Santarém. E prefeito, não sei se o senhor se recorda, mas algum tempo atrás houve uma audiência na Câmara dos Vereadores, onde o assunto que era tratado era sobre a implantação dos portos em Santarém. E o assunto, inclusive, veio à tona por conta de um vídeo, que inclusive alguns chamam até do menino do Facebook, né? Pelo próprio Olavo das Neves, onde ele cita a seguinte afirmação, que o Poder Público Municipal de Santarém não agia para que os portos fossem implantados. Daquela audiência, a Prefeitura deixou de fazer encaminhamentos de alguma ação. O Olavo, ele cumpriu o que ele prometeu? Alan Patrick e povo de Santarém, vamos prestar aqui, aproveitar esse momento aqui e prestar esse esclarecimento. Primeiro esclarecimento. A Prefeitura de Santarém não licencia porto. Nós não temos competência para isso. A SEMA Municipal não tem a competência de licenciar grandes empreendimentos no nosso município. Grandes empreendimentos como porto, eles são licenciados pela SEMA estadual. É o governo do estado que licencia.
o município de Santarém já fez a sua parte, que foi no momento que o empresário comprou a área e ele legalizou a área. Foi isso junto à Prefeitura de Santarém. Foi isso que Santarém fez, porque ele precisa, para aprovar o projeto na SEMA, para ter o licenciamento, ter a licença de instalação, fazer todo o IARIMA, então ele passa tudo pelo governo do estado. Então, se tem alguém que segurou esse projeto, se tem alguém que engavetou esse projeto, foi o governo do estado, e o Olavo sabe muito bem disso. Não adianta ir para Facebook, ir para redes sociais, querer dizer o contrário, que não é verdade. A verdade é que quem licencia é a SEMA e o negócio não andou mais porque está lá engavetado junto ao governo do estado. Existe uma condenação na Justiça Federal, provocada pelo Ministério Público Federal, que populações quilombolas e indígenas sejam consultadas, sejam ouvidas. E o estado nunca fez essa consulta. Como ele não fez essa consulta, o projeto não anda e não vai andar. Nós temos que obedecer o que está na lei, nós temos que obedecer a decisão da Justiça Federal e o posicionamento do Ministério Público Federal. Não adianta, se a SEMA estadual não fizer o que deve ser feito, se não fizer a consulta aos quilombolas, se não fizer a consulta aos indígenas, esse projeto não será licenciado. Muito bem, prefeito. Olha, em primeiro lugar, nós queremos agradecer a sua presença aqui na TV Impacto, seus esclarecimentos, e acredito que toda a população gostaria realmente de saber qual a sua avaliação, né, o que o senhor acabou de esclarecer, com relação principalmente ao resultado das eleições de 2018. E para finalizar, né, eu acredito que vem aí uma nova era aqui para o oeste do Pará, né, com essa nova administração. A gente consegue ver uma luz no fim do túnel. Com certeza, eu estou muito motivado, né, a gente tem se empenhado, tem lutado bastante. Não tem sido fácil, não só para mim, mas para a maioria dos prefeitos no Brasil. A gente dá graças a Deus quando a gente consegue pagar a folha, pagar pelo menos os encargos sociais. Então os recursos para investimentos estão muito difíceis, né? E a gente está buscando parceria. Eu tenho encontrado parceria junto ao governo federal e espero continuar contando com essa parceria através dos próprios deputados que foram eleitos na região, como o deputado Júnior Ferrari, o deputado Priantes e outros que eu tenho amizade, tenho contato, tenho articulação política. Espero também continuar contando, né, contar com a parceria do presidente eleito Bolsonaro. Estive na casa dele, estive dialogando, levando os problemas de Santarém e da nossa região. Entregamos um documento ao presidente Bolsonaro. Ele tem uma excelente proposta, que é por isso que a grande maioria dos prefeitos do Brasil decidiram apoiar Bolsonaro, que é menos Brasília e mais Brasil. A gente vive de pires na mão em Brasília, correndo, mendigando atrás de recursos, e com a proposta do Bolsonaro de enviar recursos diretamente para as prefeituras, é uma proposta muito interessante, porque fortalece, dá mais autonomia para os municípios, fortalece o pacto federativo, onde hoje nós temos a cada R$100 arrecadado dos impostos no Brasil, apenas R$14 ficam com os municípios, apenas 14%. 65% fica com a União, fica em Brasília, e a outra parte fica com o governo do estado. Então a nossa esperança, a nossa expectativa é que agora a gente, além do apoio do governo federal que a gente vinha tendo, que a partir desse momento a gente vai ter um governador presente, a gente vai ter um governador parceiro, um governador que vai nos ajudar a governar Santarém, vai nos ajudar na nossa gestão, fazendo vários convênios. Com isso vai estar ajudando a população de Santarém. Estou muito feliz, muito contente com o resultado da eleição, muito confiante de que as coisas vão poder melhorar, que eu vou ter condições de fazer muito mais do que eu venho fazendo por Santarém, porque a nossa vontade é grande, é de fazer, mas eu preciso ter condições para isso. E as condições que eu não tive nesses 2 primeiros anos de governo, onde eu fui massacrado, onde eu fui perseguido, onde eu fui colocado de castigo pelo governo Jatene, que as portas agora irão se abrir, a gente vai virar essa página e um novo horizonte pela frente. Daqui para frente é com Helder, daqui para frente é com parceria, daqui para frente é com melhores condições de atender a necessidade da população. Muito bem. Mas eu quero saber de você, caro telespectador, o que você achou da nossa conversa aqui, de todos os esclarecimentos? O que você acha?
Eu quero que você deixe seu comentário aí abaixo do vídeo, curta e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. TV Impacto, sempre levando a melhor notícia para você.